Você que está assistindo o culto, coloca no lugar da onde você está assistindo, qual cidade, qual estado. Como tem alguns irmãos aqui colocando aqui de onde ele está assistindo, tá bom? Coloque para mim e deixa aí o seu like aí, por favor, para que esse vídeo ele possa alcançar outras pessoas. Então vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 6. Vamos lá. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Versículo 7. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Versículo 8. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se, venha para o meio. E ele se levantou e foi. Versículo 9. Jesus disse: eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos que estavam à sua volta e disse o homem: estenda a mão. Anote isto: estenda a mão. E ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas olha o versículo 11 para encerrar. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Meus amados, prestem atenção. Esse é mais uma série de milagres de Jesus. Em algumas traduções fala mão ressequida, mão atrofiada e mão mirrada. Mirrada, ressequida e atrofiada. Este milagre, ele aparece no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Só que se você ler o Evangelho de Mateus e de Marcos, você não vai ver tanto detalhe como Lucas está colocando detalhes da situação deste homem. Por quê? Porque Lucas não era um apóstolo, não era evangelista, Lucas era um médico. Doutor Lucas. Por isso que Lucas ele é rico em detalhes quando se trata de milagres de cura. E você vai ver que este homem, quando chega até a sinagoga, vamos imaginar a sinagoga, era um local pequeno, onde se reuniam para ouvir a palavra. O púlpito, ele não ficava de frente para aqueles que assistiam. O púlpito ficava no meio da sinagoga. Interessante, como é o culto de jovens. Ficava no meio da sinagoga. Então, eles ficavam em volta daquele que estava ministrando aquele dia. Para eles, a palavra tinha que ser o centro. Por isso, eles colocavam o púlpito aonde? Bem no centro da sinagoga. Naquele dia, quem estava no centro da sinagoga? Jesus é o centro. Jesus é o Senhor. E ele estava lá. Imagine só, aquele homem da mão mirrada não sabia que Jesus ele está lá. Mas aquele homem, mesmo assim, ele foi para o culto, porém, ninguém poderia saber do estado da sua mão leprosa, ou uma mão toda atrofiada, ressequida devido à enfermidade que ele tinha. Eu não sei como é que aquele homem chegou naquela sinagoga, se com um pano, alguma coisa, tentando esconder a sua mão. Mas uma coisa eu sei, que enfermo, com dor ou não, ele estava lá.
Para ele seria mais um culto para ouvir a palavra do Senhor. Porém, ele não esperava que aquele dia estava marcado por um grande milagre acontecer. Aonde? Na sua vida. De repente você entrou aqui nesse culto hoje, mas você nem percebeu que o centro das atenções aqui nesta igreja é Jesus. De repente você está pensando, como aquele homem poderia estar pensando, que era mais um culto na sua vida, mais uma reunião para aprender as Escrituras, aprender a lei, aprender a Torá. Um homem que, como aquele, com a mão ressequida, é uma pessoa que não tinha condição nenhuma de usar a mão direita. Você veja que Lucas é o único que vai falar que ele tinha uma mão atrofiada, mirrada ou ressequida, a mão direita. Mas por que que o Dr. Lucas, ele dá ênfase de fato que mão que estava enferma? Olha, aquele homem, ele não poderia estar ali. Fala assim comigo, ele não poderia estar ali. Mas mesmo ele não podendo estar ali, ele foi. Será que ele não ouviu uma voz dizendo para ele: se eu fosse você, não iria? Será que ele não ouviu alguma voz do além, ou alguém dizendo: olha, você é maluco, você vai na sinagoga nesse estado, se descobrirem que você é leproso da mão direita, vão te expulsar de lá. Você vai perder tempo a fazer o que lá? Com esta mão que há tanto tempo você tem ressequida. Mas aquele homem não ouviu essas vozes. Quantas pessoas, infelizmente, não entendem desta forma que o nosso arqui-inimigo espiritual, ele não quer que eu e você estejamos aqui nesta casa. Quantas vezes o inimigo já soprou nos seus ouvidos dizendo: vai fazer o que na igreja? Vai fazer o que lá mais uma vez? Mas você começa a pensar: eu vou, hoje é culto, segunda-feira, milagres de Jesus, eu vou buscar meu milagre. Aquele homem, ele rompeu barreiras para estar naquela sinagoga aquele dia. Escute, a Bíblia não me diz se este homem sempre estava lá, mas aquele dia ele foi. Imagine se aquele homem não fosse aquele dia na igreja, ele perderia a oportunidade. Preste atenção, meus amados, nós não conseguimos colocar datas para que Deus faça um milagre em nossa vida. Nós não temos este poder para determinar: Senhor, faz agora, Senhor, é hoje. Não. Quem determina o tempo é Ele. Porém, aquele homem não foi com um pensamento dizendo: bom, eu vou entrar na sinagoga, eu vou receber minha vitória. Não foi assim. Este homem, como nós podemos ver aqui, que ali naquele sábado alguém começou a ensinar as Escrituras, e quem estava ensinando era Jesus. Fala assim comigo, era Jesus. Só que naquela sinagoga também tinha outras pessoas que não perdiam o culto, mas foram lá para tentar atrapalhar o pregador. Foram lá para tentar atrapalhar o culto. Foram lá para procurar alguma coisa, para acumular provas, para poder destruir Jesus. Então nós entendemos que nem todos entram na igreja como ali estavam para de fato buscar o Deus Todo-Poderoso. Nós podemos estar aqui dentro, sentados em cadeiras, um ambiente um pouco frio, não estamos vendo nada no mundo espiritual, se está acontecendo alguma coisa, se tem anjos subindo e descendo, se Jesus está andando no meio do candeeiro que é a igreja. Não estamos vendo, não estou dizendo para vocês nada disso.
E aquele homem, ninguém estava dizendo para ele que Jesus estava ali. Mas de repente, algo estava já determinado por Deus para acontecer. Só que ali tinham pessoas que buscavam atentamente motivos para destruir Jesus. Mas a versículo 8 vai nos dizer que Jesus, eles sabiam que eles estavam o quê? Pensando. Fala assim comigo, Jesus sabia o que eles estavam pensando. Fala assim comigo, Jesus sabe o que eu estou pensando agora. Eu não sei o que vocês estão pensando. Eu não sei o que passa pelo seu pensamento agora. O único que sabe o que você está pensando é Jesus. Jesus vai chegar para aquele homem e vai dizer algo para ele, da mão atrofiada, da mão ressequida, da mão mirrada ou mão leprosa. Ele fala assim para o homem: levante-se. Imagina o susto daquele homem. O pregador da noite olha para ele, bem, os olhos bem fixos, e fala assim: ei, levante-se. Se posicione, porque algo vai acontecer na sua vida. Agora você veja, eu disse que o púlpito ficava onde? No centro. No entanto, você vai ver que Jesus fala: levante-se e vem para o meio. Então o lugar que ele estava não estava próximo aonde estava Jesus, mas o Senhor viu aquele homem. Ninguém sabia, oh glória, que aquele homem tinha uma mão mirrada, atrofiada, leprosa. Ele escondia dos outros, mas de Jesus não tem como. Muitos não sabem o que você está passando. Muitos não sabem o que você está escondendo aí com você. Mas tem alguém que está no centro desta igreja, porque essa igreja é cristocêntrica. O centro desta igreja é Jesus. Então você imagine só, Jesus, ele sabia da situação daquele homem. Querido, muitos que estão sentados do teu lado não sabem o que está te acontecendo, não sabem o que você está vivendo. Mas tinha um pregador que sabia o que estava acontecendo. Você que está sentado, você que está aí nesse lugar, vem para o meio. Sai da onde você está. Toma uma atitude de fé hoje. Olha só. Vem para o meio. E não fica olhando para o que você está vivendo, para essa atrofia na sua mão. Tanto tempo você tem sofrido. Você até hoje escondeu o que você está vivendo. Muitas vezes tem pessoas que ficam escondidos atrás de uma maquiagem, de uma roupa, tentando mostrar que está tudo bem. Nem todos que saem numa foto sorrindo na rede social é uma verdade. Mas Jesus sabe como que você está esta noite. E tem coisas que só Ele pode fazer. Fala assim comigo, tem coisas na minha vida só o Senhor pode fazer. Agora Jesus fala para aquele homem: ei, sai desse lugar, levanta-se, vem para o meio. Não anule o que eu tenho a fazer na tua vida hoje. Você tentou esconder tudo até hoje, mas hoje é um dia especial para a tua vida. Fala assim comigo, hoje é um dia especial para a minha vida. Quem sabe este homem, por ter esta enfermidade, que se pelos judeus, este homem não podia nem chegar perto dele. Ele é um homem impuro, devido à lepra que ele tinha em sua mão. Quem sabe este homem, ele não vivia às escondidas. Quem sabe este homem não tinha um complexo de inferioridade. Quem sabe este homem
não vivia sozinho, numa solidão, como assim muitos estão, com a sua autoestima baixa, não tem mais alegria, vive escondendo algo, para que ninguém veja, porque se alguém descobrir que eu tenho, não sei o que vai ser, então eu tenho que mostrar que eu sou uma coisa, mas na verdade, aqui dentro está atrofiado, aqui dentro está mirrado, aqui dentro está seco. Mas só que Jesus, Ele olha para aquele homem, como ninguém consegue enxergar, Ele olha para aquele homem, quando chama ele para o meio, Ele vai fazer algo que muitos não fariam. Aquele homem se levantou e foi. Meu irmão, que risco esse homem estava correndo, mas ele enfrentou o que tinha para enfrentar, porque aquele dia ele sabia que algo ia acontecer. Imagina aquela situação daquele homem, ele é chamado para o meio, sem saber o que poderia acontecer, mas ele estava no lugar certo e na hora certa. Você pode dizer para o teu irmão que está ao teu lado aí, preste bem atenção, você está no lugar certo e na hora certa. Agora veja que Jesus vai dizer aqui, olha o que diz aqui, Jesus chama a atenção dos fariseus sobre a questão do sábado. Então o sábado é para quê? Para fazer o bem, para fazer o mal, salvar a vida, para destruir. Então quer dizer que tem uma vida perdida, precisando de ajuda, então porque é sábado não posso ajudar. Se você vê um animal seu, um boi, uma ovelha desgarrado, você não vai buscar? Então por que eu não posso ajudar esta vida? Aqueles viviam debaixo de uma lei, e aqueles homens estavam dentro da sinagoga olhando, vamos aqui anotar tudo que vai acontecer, porque nós queremos acabar com a vida dele. Mas Jesus sabia do pensamento deles. No entanto que Jesus, chega no versículo 10, ele vai dizer assim, ele olhou para todos que estavam à volta do homem, todos que estavam, então uma pessoa só dentro daquela sinagoga, uma só, uma pessoa somente ali naquele dia, algo extraordinário ia acontecer. Jesus, ele pode curar todos? Pode. Jesus pode fazer um milagre assim num coletivo? Pode. Só que neste dia, era alguém que de fato foi para aquele culto, sem se preocupar de fato que ele tinha, ou tentando esconder a sua mão mirrada, mas ele queria ouvir a sua palavra. Se vai acontecer milagre, não vai, mas eu quero aprender mais da palavra. Este homem, quando Jesus chama ele, olha aqui, vem para frente, estenda a sua mão. Por que Jesus pede para ele estender a mão? Porque Jesus sabia o que ele tinha. A decisão era deles, continuar escondendo, ou aquela noite dizer, está aí, chega, eu não vou mais esconder, eu vou estender a mão para que todos vejam. Agora veja, aquele homem, ele tinha a mão direita atrofiada. A cultura judaica vai dizer que a mão direita é o início, a esquerda é o fim. Então nunca nada de novo começava na vida dele, porque a mão direita era o início de tudo, e a esquerda é o final. E assim acontece muito na vida de muitos, nunca nada de novo chega.
Nada de novo vem para as suas mãos. E aquele homem, diante daquela cultura, se olhasse para a sua mão e dizer: este homem tem o seu lado direito desonrado. Porque o lado direito para a cultura judaica e biblicamente é honra. Então aquele homem também estava debaixo de desonra. Oh glória! Só que Jesus ia mudar aquela situação. Não, você não entendeu. Se o doutor Lucas deu ênfase em ser a mão direita, é porque tem um significado. Tudo na Bíblia tem um significado para as nossas vidas. Tem algo na tua vida que nunca começou. Você sonha, mas nunca começou. Você quer, mas nunca começou. Só que Jesus ia resolver aquele início de tudo. Não, quem está aqui começa a dar glória. Apóstolo, aquilo que eu tanto sonhei na minha vida até hoje, só sonhei, mas nunca vi acontecer. Eu nunca vi chegar à existência. Lucas vai fazer questão de falar da mão direita, porque a mão direita é o lado da honra. Fala assim comigo: ao lado da honra. Fala assim: é o lado da exaltação. Deixa eu te dar um exemplo. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz, lá no final vai dizer, na Bíblia NVT: sentou-se no lugar de honra, à direita do Deus majestoso do céu. Quem que sentou ao lado de Deus, à direita de Deus? Jesus. Sentou-se no lugar de honra, à direita do Deus poderoso. Fala assim comigo: direita, lugar de honra. Atos 2:33, ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus. Pedro está dizendo que Jesus foi honrado e exaltado, sentando o quê? À direita de Deus. Então aquele homem não sabia o que era ser exaltado. Aquele homem não sabia o que é ser honrado. Assim muitos estão vendo a sua vida caminhando, mas nada de novo começa. Olha o que diz Provérbios 3,16, a mão direita. Provérbios 3,16. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Na mão direita a liberalidade e longevidade. Se aquele homem, se alguém soubesse que a mão direita dele estava ressequida, vão dizer assim: a vida desse homem vai acabar logo. Mas só que Jesus estava arrumando aquilo na vida dele, estava curando a vida daquele homem, que aquilo que ele nunca havia presenciado na sua vida, a Bíblia ia começar a acontecer na vida dele. Olha aqui, se alguém tinha a mão mirrada ou leprosa, nem ofertar ele poderia. Jesus fala em Mateus 6,13, quando tu deres a tua esmola, não saiba a tua mão esquerda o que a tua direita faz. Era a mão do abraço. Fala assim comigo: mão do abraço. Fala assim: mão do abraço. Esse homem não sabia que era abraçar, esse homem não sabia que era ofertar no templo, esse homem não sabia o que era adorar a Deus, porque ele não podia. Só a mão direita. Quantos que falam assim: eu queria isso, eu queria, mas nunca chega nisso, nunca vê acontecendo. Como este homem também estava assim. Cânticos capítulo 2, versículo 6 diz: a tua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abraça. Vida social, amizade, sozinho. Quantos que às vezes pode ser que não esteja com esta enfermidade que esse homem tem, mas parece que a sua vida é assim, sozinho. Não tem alguém que te abrace.
E aquele homem sequer poderia abraçar alguém. Em Deuteronômio 28:8 diz: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão direita. Levanta a tua mão direita. Fala assim: em tudo que eu colocar a minha mão, o Senhor abençoará na terra. Vamos de novo. Vamos ligar aí. Olha o teu irmão, fala assim: vamos ligar aí o motor, vamos embora. Quem tem glória a Deus aí? Fala aí, glória a Deus. Vamos lá, levanta a mão direita. Fala assim: tudo que eu colocar as minhas mãos. Não, está errado. Fala: tudo que eu colocar a minha mão, o Senhor abençoará. Quem tem mão abençoada aí, dá glória a Deus aí. Tudo que puseres a tua mão. Mão direita. Chega na tua casa hoje, na porta de entrada. Senhor, conforme Deuteronômio capítulo 28, versículo 8. Eu coloco a mão aqui na entrada da minha casa e declaro: aqui é a bênção do Senhor. Você não está trabalhando? Abre a carteira profissional. Coloca a tua mão direita na carteira profissional. Fala assim: aqui começa um novo emprego. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque se a Bíblia está dizendo que aonde eu colocar a minha mão, o Senhor abençoará. Mas você veja, aquele homem tinha algo que segurava a vida dele. O homem que tinha a mão atrofiada era considerado como maldito, imundo, não podia comer. Ou seja, tudo na sua vida era limitado. Fala assim comigo: tudo era limitado. Um homem cheio de ressentimentos, um homem cheio de mágoas, cheio de marcas. E esse homem é o que nós estamos aprendendo aqui hoje. E os judeus diziam que esse homem não poderia orar, porque a mão direita ele não poderia levantar, porque Deus não ia responder ele. Mas olha o que diz a Bíblia, Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Então ele entendia assim, o judeu falou assim: não, Deus não vai tocar na sua mão quando você levantar, porque quando você levantar a sua mão, Deus não vai estender a mão e tomar você pela tua mão. Mas levanta a sua mão e fala assim: eu levanto a minha mão direita, e enquanto eu levanto a minha mão, o Senhor está me dizendo: eu te tomo pela tua mão direita, não temas, que eu te ajudo. Tem glória a Deus aí? Eu estou chegando no final. Eu disse que quando Jesus estendeu a mão sobre ele, quando ele, pediu para estender a mão, era a mão do início. Você que entrou aqui hoje, ouviu que ia ter uma mensagem sobre milagres de Jesus, e eu não sei se você já ouviu falar sobre esta passagem, mas aqui está o significado de alguém que nunca viu nada acontecer na vida dele. Tinha sonhos, vontades, até ficava pensando, mas nunca via nada acontecendo. Olha como a história deste homem vai mudar. Este homem, humanamente falando, pela cultura, ele não podia nem abraçar sua família. Então quer dizer que devido à sua mão mirrada, atrofiada, ou leprosa, ou ressequida, para ele abraçar sua família,
ele tinha que chegar, abraçar com a mão direita. Ele não poderia abraçar com a esquerda. Porque os judeus falam que a bênção está na mão direita. No entanto, que você vai abrir a Torá, o livro da Torá é da direita para a esquerda. A Bíblia você abre aqui, ela é da esquerda para a direita. Mas se você pegar a Torá, que eu tenho lá em casa, eu procuro sempre estar lendo, você vai ler, ela é da direita para a esquerda. Para você ver quanto é importante essa questão da direita. Calma, não estou falando de política. Mas veja que a direita é sério. Mas olha, deixa para lá, irmão. Vamos para a palavra aqui. Vamos lá. Ó, quem tem família aqui, levanta as suas mãos. Levanta a mão direita. Fala assim, em nome de Jesus. Eu abençoo toda a minha casa, a minha família, em nome de Jesus. Este homem, ele não tinha mais vida financeira. Por que, apóstolo? Ele não podia trabalhar. Você veja só, uma enfermidade na mão, o que causou na vida desse homem. Quantas coisas bloqueadas. Quantas coisas paralisadas na vida dele. Só que aquele homem nos faz entender uma coisa aqui, igreja, meus amados pastores. Se ele estava naquele culto, é porque ele não perdeu a esperança. Quem concorda aqui, levanta a sua mão. Se ele estava no culto, mesmo sabendo se ia acontecer ou não, mas ele não perdeu a esperança. Eu vou entrar lá, vou ouvir o pregador, o rabino da noite. Só que o rabino da noite, o mestre, quem seria? O próprio Jesus, o Deus Todo-Poderoso, encarnado, aleluia, que estaria naquela sinagoga e olharia para aquele homem que estava distante, com certeza, dos outros, para que ninguém pudesse ver, mas ele consegue ver e fala: ei, levanta, vem para o meio. Olha o desafio. Quem sabe Deus muitas vezes te chamou: vem aqui que o Senhor, queremos orar para você, e você resistiu no seu lugar. Ah, não, eu fico aí na cadeira, Deus me ouve. Mas então, Jesus não precisava chamar ele no meio. Jesus deixaria ele sentado onde estava. Mas Jesus o chama para o meio, porque aquela atitude que aquele homem teve, ele colocou em risco a sua vida ali. E aquele homem, quando estende a mão, se ele tinha algum pano na mão ou não, Jesus fala para ele: estende a sua mão. Aquele homem não pensou duas vezes. Eu quero começar a tentar imaginar aquela cena, o momento, aqueles fariseus que procuravam alguma coisa para poder matar Jesus, acumular provas contra Jesus. E Jesus toca naquele homem, aquele homem é curado. Mesmo que Jesus tocasse nele, aquela lepra não vinha até Jesus, porque o que estava em Jesus passou para aquele homem. Não, o que é de ruim que está em nós não vai para o Senhor, o que é de bom que vem do Senhor para nós. O que estava de ruim naquele homem, Jesus tocou, aquele homem ficou o quê? Curado, acabou. Mas precisou o quê? Mostrar para Jesus. Ele sabia? Jesus sabia ou não? Com certeza. Claro que ele sabia. Mas tem coisas, milagres, que Jesus não vai esperar por você para acontecer.
Mas tem milagres que vai ter que ter uma atitude da minha parte. Tem milagres que o Senhor vai esperar de mim, que eu tome uma decisão. Então veja o pouco que nós aprendemos aqui sobre mão direita. Mesmo ele não tendo mais nada na sua vida, família, finanças, vida espiritual, não podia ofertar, não tinha amizades, era uma pessoa só, uma pessoa com certeza ressentida, magoada, que vivia sozinha, não tinha amizades devido à sua enfermidade. Não tinha alegria, mas uma coisa ninguém conseguiu tirar daquele homem: a esperança de estar no culto. Independente do que eu estou vivendo, mas eu vou para o culto. Escute aqui. Daqui a pouco eu vou chamar algumas pessoas aqui na frente. Quem sabe o Senhor quer fazer algo na tua vida hoje, mas depende de você. Chegar aqui neste altar e falar assim: está aqui, Senhor, essa é a enfermidade que eu tenho. Eu quero mostrar para o Senhor hoje. De repente a enfermidade que você tem, querido, não é na carne, é na alma, é a sua vida. De repente o que você faz, o que você tem feito, tem causado tantos bloqueios na tua vida, e você fica vivendo esta vida só pensando quando que vai ser o início, e nunca começa nada na sua vida. Como que é isto? Início e fim, honra e riqueza, exaltação e riqueza. Tem algo na tua vida bloqueando hoje, que não deixa nada começar na tua vida. Mas eu quero ser profeta de Deus na sua vida hoje, e ver Deus operando na sua vida como nunca aconteceu. Se o que está bloqueando a tua vida espiritual, vai ter que sair em nome de Jesus. Mas chega de ficar escondendo. Sempre tem um porém dentro de você. Lembra de Naamã? Ele tinha um porém. Guerreiro, valente, chegava em casa, tirava a farda. O que tinha dele? Lepra. Tentou esconder, mas chegou uma hora, teve que mostrar. Posso ouvir um amém? Com a sua Bíblia, no Isaías 59. Conforme você vai encontrando, você vai ficando de pé. Isaías 59. Isaías 59. Isaías 59, versículo 1. Vamos ler juntos no 3, na tradução que está na sua Bíblia aí. Isaías 59, 1. Está escrito assim: 1, 2, 3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. A mão do Senhor não está encolhida, a mão do Senhor está estendida sobre esta casa. Fala assim comigo: a mão do Senhor está sobre a minha vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode glorificar o nome de Jesus?